Seja muito bem-vindo ao canal e vamos nas nossas 70 chaves de desbloqueio para você potencializar o seu resultado. E hoje nós vamos trazer a segunda chave, abundância versus escassez. E o que acontece? Abundância é você ter mais. Escassez é você ter falta, é você ter menos. Então, uma coisa que abunda é uma coisa que é mais do que o necessário. A escassez é uma falta, é uma limitação. E o nosso cérebro, ele trabalha muito por abundância e por escassez. O que vai determinar as suas ações é como você pensa, como você sente e como você se emociona. Então, tive um pensamento. Esse pensamento me conectou a uma emoção e um sentimento. Entrei em ação. Essa ação, ela vai ser originada sempre de um pensamento. Eu sou capaz, eu consigo, eu posso, é isso, faz sentido, não faz, eu sou organizado, eu sou desorganizado. E essa ação repetida me gera hábitos. E são esses hábitos que me levam aos resultados. Então, todos os meus pensamentos, sentimentos, emoção, ou a minha mente, eles são oriundos de quê? Das minhas experiências, das minhas vivências, dos meus sentidos, que é o que a gente chama de inteligência. Então, inteligência é composta pelo quê? Sentidos, experiências e vivências. Então, tudo que você viveu em toda a sua vida te levou aonde você está hoje. Te gerou a sua inteligência. Te gerou aquilo que você acredita que é uma verdade, aquilo que você acredita que é uma mentira. Mas o seu cérebro, ele não vai fazer distinção de verdade ou de mentira. Se você está contando para o seu cérebro que você é preguiçoso, ele vai dizer, beleza. Se você está contando para o seu cérebro, não, eu sou produtivo, ele vai dizer, beleza. Ele vai se comportar de uma forma que ele gaste menos energia possível. O nosso cérebro, o nosso primeiro nível do nosso cérebro é o reptiliano, que é o cérebro de sobrevivência. Então, eu não quero gastar energia. Você está dizendo que você não quer levantar para academia, você está dizendo que você não quer correr risco, você está dizendo que você não quer viver desafios, eu vou falar o quê? Não, bora lá. Né? Rejane, mas tem cérebro que faz isso, cérebros treinados, cérebros desenvolvidos na abundância. Mas se o seu cérebro é desenvolvido na escassez, ele vai dizer assim, escuta essa menininha aí não, bora dormir? Bora ficar aqui na nossa mesmice? Não, tá dando certo desse jeito, deixa do jeito que tá. A gente não merece mesmo, a gente não consegue, a gente não nasceu pra dar certo, né? Com a gente nada dá certo, é tudo da mesma forma. Então você tem que treinar o seu cérebro para o quê? Pra abundância. Então a abundância é aquilo que nós vamos focar. E a escassez é o quê? É o que a gente vai retrair, é o que a gente vai o quê? Aniquilar, porque a escassez, ela sempre vai fazer com que você perca a mira. Ela sempre vai fazer com que você viva o quê? De média ou abaixo da média, de sobrevivência. Então, quando você tem um pensamento, um sentimento, uma emoção, primeiro nível de cérebro, reptiliano, sobrevivência. Segundo, vamos levar isso para a razão? Porque como onde? Terceiro, emoção, tá? Então, o que acontece? No seu cérebro, nós vamos juntar essas três partes. Seu cérebro esquerdo, né? Ele vai ser comportado sempre pela razão. O seu cérebro direito sempre pela emoção. Então, às vezes, a gente racionaliza demais. A gente quer uma coisa, faz sentido pra gente, a gente tá ali racionalizando. E esse embate, essa racionalização em excesso faz o quê? Ou que a gente paralise, ou que a gente bata, ou que a gente lute. Então, três coisas que o cérebro vai fazer. Ou ele vai paralisar, ou ele vai parar, ou ele vai lutar, né? Desculpa, ou ele vai paralisar, ou ele vai lutar, ou ele vai fugir. Então, na maioria das vezes, você vai perceber que ou você está sendo omisso, ou você está sendo reativo, ou você está o quê? Na inércia. Eu nem penso sobre o que eu penso, eu não sei o que eu estou fazendo, eu não sei nem como eu estou comunicando. A gente não tem muita noção da nossa comunicação. Então, Rejane, eu quero ser feliz, eu quero ser milionário, eu quero que a minha empresa dê sucesso, eu quero ter o melhor time de liderança, eu quero ter pessoas comprometidas, eu quero ter pessoas leais. Tá, o que você está comunicando? Como é que é a sua ação? Como é que é a sua fala? Como é que é a sua postura? Você é exemplo? Porque tudo isso tem a ver com abundância e escassez. Eu quero ter o melhor time de liderança, eu quero ter o melhor time de vendas, mas eu sou aquela pessoa negativa. Eu tô sempre dizendo que não vai dar certo. Eu tô sempre dizendo, sempre chamando a atenção deles. Eu tô sempre cobrando. Eu não sou um bom exemplo. Eu sou uma pessoa escassa, mas eu quero a abundância, não conversa. Você entende que não conversa? Então a abundância, ela sempre vai ser o quê? O limite da fase onde eu estou. O que eu preciso romper? O que eu preciso melhorar? O que eu preciso evoluir? O que eu preciso
né? Ir além. O ir além, o ter o necessário é a abundância. Aí a gente chega numa fase tão gostosa, que é o transbordo. O transbordo é ter mais do que o necessário, né? Pensa numa caixa d'água. A caixa d'água tá cheia. Ela tem o necessário, abundância. Ela começou a transbordar, transbordo. Mas aí, ela começou o quê? A vazar, começou a criar um monte de rachaduras em volta dela. E aquela caixa d'água agora, ela tá o quê? Tá drenando a água dela, as rachaduras. Ela tá vazando. Escassez. Então, você escolhe o estado que você vai usar a sua frequência. Ou no transbordo, ou na abundância, ou na escassez. Só transborda quem abunda, tá? O transbordo é fase sequente da abundância. Então, vamos lá. A abundância, ela é o que, gente? Ela é mais do que o necessário. Para isso, você tem que ter um preço. Para isso, você tem que ter pensamentos de abundância. Para isso, você tem que sair de hábitos ruins. Para isso, você tem que ser mais forte do que a sua desculpa. Você tem que ter foco, constância, sentido. Você tem que ter hábitos que te levam aos seus resultados. Já a escassez, ela é sempre mesquinha. Ela é sempre crítica, julgamento, comparação. Ela é aquele medo que atrapalha a barricada do seu fluir do rio, tá? Então, ela é aquela coisa que te faz o tempo todo se questionar, se perguntar se você é capaz ou não, se você dá conta ou não, tá? Então, a gente precisa começar a fazer. Lembra? É a ação que vai te levar ao quê? Ao resultado. É a ação que vai te levar ao próximo passo. Então você precisa viver novas experiências. Experiência como se fosse munição. Quanto mais munição você tiver, mais experiências você vai viver, mais abundante você vai se tornar e mais você vai o quê? Retrair e neutralizar a escassez. Porque a escassez ela não vai embora. Pensa comigo, quantos anos você tem e quantos anos você ouve de uma pessoa querida, íntima, um pai, uma mãe, um tio, um vô, coisas que te magoam, coisas que te paralisam, ou coisas que você nem vê que é mentira, você já conta como verdade. Eu não sou capaz, eu sou incompetente, eu não dou conta, eu sou desorganizado, eu não quero nada com nada, as coisas pra mim, tudo é muito difícil pra mim. Então você vai contando muitas mentiras que acabam virando verdade. E isso faz com que você tenha uma vida o quê? De escassez. Então você precisa configurar o seu cérebro, você precisa blindar a sua mente, pensamentos, sentimentos, emoções, de tudo que você tiver que guardar, guarde a sua mente, já é bíblico, né? Para retrair a escassez, tá? O seu cérebro, ele vai ler, ele vai editar e ele vai converter. O que ele tá lendo? O que ele está editando? O que ele está convertendo? Então, a experiência te leva à abundância. Você precisa viver novas experiências. Você precisa frequentar novos lugares. Você precisa conhecer novas pessoas. Ambientação é tudo. Se você está em ambientes hostis, se você convive com pessoas amarguradas, ressentidas, que não investem em você, que não motivam você, que está sempre apontando o dedo, que está sempre te dizendo o que você tem de ruim, que está sempre, né, relembrando aquele passado de 20, 30 anos, você não vai romper essa escassez, você não vai para a abundância, porque o ambiente sempre vence. Você tem que pensar e saber que o seu pensamento vale mais do que dinheiro. A gente tem a nossa mentoria aqui e uma das experiências que eu peço para os meus mentorados viver, principalmente aqueles que têm escassez no pensamento de dinheiro, eles têm dinheiro, mas o pensamento de dinheiro é escasso, é o quê? Vá num restaurante, tampe a parte do preço e peça o que você quiser. Eu cuidei de um casal aqui em mentoria empreendedora que tinham condições, tinha uma empresa próspera, mas eles não saíam para jantar porque, desperdício. O valor do jantar vai ser o valor do mercado da semana. Gente, não é para você virar consumista, não é para você sair igual um doido, mas é você saber desfrutar. O dinheiro, ele é seu servo, não é você que é servo do dinheiro. O dinheiro, ele não te traz prosperidade, ele te traz o quê? Vivência de experiência. É essa vivência de experiência que vai te tornar próspero, que vai te dar novos olhares, que vai fazer você romper novos desafios e querer mais. E crescer mais através do quê? Do seu empenho, através da sua entrega. Então, nós precisamos nos colocar em lugar novos. Você tem que começar a falar assim, onde eu sou escasso, então eu preciso viver uma experiência nova nessa área. Do que eu tenho medo? Então eu preciso... Escassez e medo é a mesma coisa, tá? O que eu tenho medo? Eu tenho que viver uma experiência nova nessa área, tá? Então novos lugares, novas experiências, seu cérebro precisa ser reprogramado, tá? Pessoas abundantes.
Lembra aquele ditado, né, que também todo mundo já conhece? Você é a média das 5 pessoas que você convive. Sempre tenha perto de você uma pessoa que é mais abundante que você. Porque ela não vai te deixar conformar. Ela não vai te deixar paralisar. Você vai olhar e falar, cara, eu também mereço. Eu não mereço menos do que isso. Não é por inveja, não é por competição. Mas é o quê? Por modelagem. Acompanhe, ouça podcasts, músicas, lugares que as pessoas te estimulem a crescer. Que as pessoas te estimulem a ser o seu melhor. Que as pessoas reconheçam em você as suas qualidades e potencialize isso. Se você é dono de empresa, se você é líder, não adianta você ficar batendo ali na fraqueza, na escassez do seu funcionário, do seu sócio, dos seus clientes. Não, você tem que propor o quê? A abundância. Eu fui fazer compra, eu tenho um mercado aqui perto de casa, um empório, né? Então o empório por si só já é mais caro. Se você vai no mercado, você compra um chamate que a Paola ama por 8, 9 reais no atacadão. Lá no empório eu pago 15. Então, eu já pago mais caro porque o mercadinho pequeno, embaixo do meu prédio, pra quem não quer ir no mercado, tá com preguiça ou precisa de uma coisa rápida. Então, ele já tende a ser mais caro. E aí, eu sempre compro pouca coisa lá, mas hoje eu fui comprar uma quantidade, fui comprar 4 coisas e eu precisei de 2 sacolas. E ele olhou pra minha cara e falou assim, Rejane, a segunda sacola custa 10 centavos. Eu falei, oi? Eu não entendi, né? Ele não é porque a sacola agora é proibida, não pode ser mais assim, não sei o que, custa 10 centavos. Eu falei, ok. Mas você sabe que os preços que você pratica, você já devia embutir isso. Você tem um nível de clientes aqui que pagam mais caro e que se você limita uma sacola, não é 10 centavos que não vai me fazer comprar. Mas isso pode gerar um bloqueio nos seus clientes, né? E ele olhou pra minha cara e ele falou, nossa, Rejane, depois que eu comecei a comprar, eu percebi que as pessoas, cobrar a sacola, eu percebi que as pessoas pararam de comprar. Eu falei, sim, você é um empório. Você cobra normalmente de 30 a 60, às vezes até 100% mais caro em todas as coisas de um mercado. Se você cria essa escassez no seu cliente, desculpa, não é por causa dos 10 centavos, né? Porque eu olho e falo assim, como assim? Eu já tô pagando caríssimo, mais caro do que eu deveria, né? Porque problema meu, porque eu quis, mas eu ainda vou pagar. Viu como o nosso cérebro funciona? Então eu falei isso pra ele, ele falou, não, Rejane, não precisa pagar não, eu vou parar de cobrar isso. Eu falei, por favor, né? Mas ele mesmo já tinha percebido que as vendas dele, quando eram mais de uma sacola, as pessoas, né? Ah, não, então eu vou levar só isso aqui mesmo, que cabe em uma sacola. E eu não tô em nada contra a lei, eu acho que o mundo tem que reciclar mesmo, mas eu tô falando da nossa mentalidade para escassez e abundância. Então nós precisamos treinar, nós precisamos ter no nosso negócio coisas que gerem no nosso cliente desejo, abundância, transbordo, seja no produto, seja no serviço ou seja no acesso. Eu preciso ter funcionários treinados, abundantes, funcionários que queiram mais, funcionários que queiram participar, funcionários que sejam ser leais. Mas eu não vou fazer isso trabalhando a escassez das pessoas. Eu vou fazer isso o quê? Proporcionando novas experiências. Eu vou fazer isso como? Mudando de fase, rompendo desafios, rompendo limites, tá? Então, a abundância é o que vai te levar ao quê? Ao transbordo. E o transbordo é o que vai te levar ao quê? Ao flow. O flow é um quê? Um estado de consciência que você tá ali, ó, né? E isso tudo é o que vai te fazer realizável, é o que vai te fazer legítimo, é o que vai fazer com você o quê? Que você chega lá e fala, uau, valeu a pena. Então, programe o seu cérebro para abundância. Tarefa de hoje, e eu espero que você tenha feito a tarefa da aula seguinte. Se você não fez, volta lá e faz a tarefinha, hein? Vai ter a sequência de vídeos aí pra vocês. Primeira tarefinha, 5 motivos pelo qual você é grato. Ser abundante é ser grato pelas coisas boas e pelas coisas ruins. É você olhar e falar assim, obrigada. Não deu certo, por quê? O que mais eu preciso aprender? O que eu ainda não tô pronto? Qual é a próxima fase? E não desistir, tá? Mas eu preciso ser grato. Eu preciso ser grato pelo que eu conquistei, pelo que não conquistei e me flexibilizar para não desistir. 3 a 5 pessoas que drenam a sua energia. A gente tem pessoas no nosso dia a dia, íntimas ou não, que drenam a nossa energia, que nos deixam cansados, que nos sugam, que nos deixam, né? Então, lixe 3 a 5 pessoas que drenam a sua energia, que você precisa o quê? Blindar a intimidade, que você precisa sim ser educado, que você precisa sim, né? Dependendo da situação, se for necessário conviver, se não nem conviver, mas você precisa saber quem são essas pessoas. Rejane, se essa pessoa for meu pai, minha mãe, né, meu chefe, meu trabalho, aí você vai ter que blindar a sua energia, blindar a sua mente, para não deixar que o que aquela pessoa queira drenar de você entre dentro de você e te drene. Então é um trabalho de blindagem da mente, tá? E 5 pessoas que contribuam com o seu caminho, que te motivem, que te incentivem, que te oriente, né? Aqui algumas pessoas na minha mentoria falam assim, Rejane, mas eu não tenho essas 5 pessoas. Então,
Você precisa conviver com novas pessoas. Não precisa ser só pessoas do seu íntimo. Não precisa ser só pessoas presenciais. Pode ser pessoas que você admira, que você modela na internet. Mas se você não consegue listar 5 pessoas que te motivam a ser melhor, que te estimulam, talvez você esteja fechando demais o seu mundinho. Talvez você esteja ali, ó, com aquela tapazinha assim, sabe? De jumento. Então, não, tá? Abra o seu olhar, abra o seu horizonte, tá? E 4º passo, transbordar. Eu preciso que você vá mais do que abundância. Então, o que você está aprendendo aqui, eu quero que você ensine para outra pessoa. Eu quero que você fale sobre isso com outra pessoa. Eu quero que você convide uma nova pessoa para cá. Eu quero que você abra o seu próprio grupo de transbordo no Instagram, no YouTube. Eu quero que você ensine, eu quero que você se comprometa a levar essa mensagem para mais pessoas se desbloquearem e mais pessoas entenderem que nós não nascemos para escassez, nós nascemos para abundância. Mas em algum momento nós paramos e nos conformamos. Nós aprendemos a sobreviver. Nós aprendemos o que é a nos limitar. Rejane, isso não é prudência, isso não é cautela, isso é burrice, tá? Escassez, ela tem que ser aniquilada. Mas é complicado, eu sei, não é fácil. Mas o que é fácil, gente? A gente tem que escolher o nosso fácil. Ter uma empresa próspera, rica, com pessoas disciplinadas, com pessoas leais, com pessoas comprometidas, é fácil? Não. Ter uma empresa bagunçada, sem processo, sem liderança, que todo mundo faz o que quer, é fácil? Não. Escolha o seu fácil, tá? Malhar é fácil? Não. Comer igual um doido é fácil? Não. Então você vai ter que escolher o seu fácil. Então, opte sempre pela abundância. Opte sempre o quê? Pelo transbordo. Você é totalmente capaz, você já nasceu pronto. Lembre que você é filho amado de Deus. Gênesis 1:26. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus para governar sobre a terra, os mares, os animais. E se nós somos filhos amados de Deus, nós somos príncipes e princesas. Então use o seu reinado. Faça do seu reinado valer a pena. Faça esse próximo passo seu que abundante. Vá até o transbordo, vá até a legitimidade. Chega naquele lugar que você fala assim, uau, valeu a pena. O meu esforço valeu a pena. Eu consegui o que eu queria. Eu trouxe os meus. Eu transbordei para mim e para todos à minha volta. Gente, não tem sensação mais gostosa nesse mundo, tá? Então, abunde. Programe a sua mente para abundar. Então, tarefa número 1. 5 motivos pelo que você é grato. Número 2, 3 a 5 pessoas que drenam a sua energia e você vai criar formas de blindar essas pessoas. 5 pessoas que contribuam para o seu caminho e para o seu sucesso, que te faça romper limites, tá? E transmitir o que você tá aprendendo, transbordar. Rejane, fiquei com dúvida, vem aqui e deixa nos comentários. Rejane, não tô curtindo, vem aqui e fala comigo. Rejane, tô amando, curte, se inscreve no canal e chame mais e mais pessoas para estar aqui conosco. Conto com você e conte comigo, porque juntos nós somos muito mais fortes.